Olá, ouvintes! Esse é o Conversas Virtuais sobre Psicanálise, ou, para os mais íntimos, CVPsi. Somos um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado por este que vos fala, o professor Fábio Belo. Aqui, em cada episódio, lançamos um convite para uma conversa sobre psicanálise a partir de um tema. Nossa proposta é pensar as contribuições teóricas e técnicas da psicanálise na relação com questões que são apresentadas pela contemporaneidade. Chegue mais perto, afine a escuta, traga suas ideias e vamos para mais uma conversa. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje mergulharemos na vida e na obra de um dos maiores e mais criativos e ousados da psicanálise, Sándor Ferenczi, figura essencial no desenvolvimento do pensamento psicanalítico. Ferenczi esteve sempre à frente de seu tempo, sendo tanto um interlocutor privilegiado de Freud, quanto um inovador incansável, cujo legado reverbera até os dias de hoje. Nascido em 1873, na cidade húngara de Miskolc, localizada aproximadamente a 200 km de Budapeste, Ferenczi cresceu cercado por livros, em um ambiente intelectual frutífero. Sua família possuía uma livraria e uma editora, o que moldou sua relação com a literatura e o pensamento especulativo, simbolizado especialmente na figura paterna. Essa inclinação o acompanharia ao longo de toda a sua trajetória acadêmica e profissional, tornando-se um dos traços marcantes de sua obra. Em 1896, ele ingressou à Faculdade de Medicina de Viena, a mesma onde Freud havia estudado, e dedicou-se ao campo da neurologia. Durante seus estudos, manteve um forte interesse na investigação clínica, com elevado espírito especulativo, o que o levou a questionar os limites das explicações médicas de sua época. Antes mesmo de se aprofundar na psicanálise, Ferenczi já demonstrava inquietações que apontavam para um pensamento criativo e inovador. Em 1899, publicou O Espiritismo, onde sugeria a existência de uma divisão no funcionamento mental e criticava o materialismo reducionista dominante de sua época. Em 1901, em um texto chamado Doenças Mentais Coordenadas e Assimiladas, ele voltou a desafiar a ciência do seu tempo, questionando a ideia de que as doenças mentais poderiam ser explicadas exclusivamente pelo estudo do sistema nervoso. Em 1897, Ferenczi participou de um comitê humanitário internacional em defesa dos direitos dos homossexuais, um feito notável para a época, o que demonstrava sua mentalidade progressista e como estava à frente de seu tempo. O envolvimento de Ferenczi com a psicanálise deu-se de forma intensa e produtiva. Ele não foi apenas um interlocutor atento de Freud, mas um verdadeiro divulgador da psicanálise em Budapeste. Uma de suas primeiras contribuições para a psicanálise foi o conceito de introjeção, apresentado no ensaio Transferência e Introjeção, de 1909. Esse conceito, considerado por muitos como o primeiro clássico do autor, questionava a distinção rígida entre o eu e o não-eu e tinha implicações diretas na compreensão da empatia na clínica. Ferenczi também diferenciou a introjeção da projeção, mostrando que, na primeira, o objeto é vivenciado como parte do eu. Além disso, explorou a relação entre pedagogia e psicanálise, fortemente inspirado nos 3 ensaios da teoria da sexualidade de Freud. Entre 1912 e 1917, Ferenczi publicou uma série de textos sobre os sintomas transitórios na experiência analítica, enfatizando a resistência como um fator central nesses fenômenos. Em 1919, com dificuldades técnicas de uma análise de histeria, ele iniciou a formação da técnica ativa, um marco na história da psicanálise. Essa abordagem inovadora, ilustrada no célebre caso da acrobata croata, demonstrava como a ação podia conduzir insights, ampliando a experiência analítica para além da mera verbalização. Foi também um dos primeiros a propor a utilização da contratransferência como instrumento de trabalho para o analista, e não meramente um obstáculo, o que reafirma seu pioneirismo. Nos anos 1920, Ferenczi explorou novas relações entre psicanálise e trauma, aprofundando sua investigação sobre os efeitos da maternidade na constituição psíquica. Inspirado em Otto Rank e sua obra O Trauma do Nascimento, ele escreveu Thalassa em 1924, uma investigação sobre o impulso humano em direção ao estado oceânico primordial, vinculado à figura materna e à sexualidade genital. Esse texto, que levou aproximadamente 10 anos para ser concluído, sintetiza a confluência entre as dimensões ontogenéticas e filogenéticas em sua obra. Em 1925, Ferenczi estabeleceu-se nos Estados Unidos, onde desenvolveu novas abordagens clínicas, como a transferência materna, os conceitos de relaxamento e elasticidade da técnica, além de revisar sua técnica ativa. No entanto, após um breve período, retornou à Hungria para dar continuidade à sua produção teórica e clínica. Durante essa fase, sua inventividade e criatividade tornaram-no uma figura controversa, mas com o passar dos anos,
essas características passaram a ser amplamente reconhecidas. Foi nesse período que Ferenczi formulou algumas de suas contribuições mais disruptivas, como a análise mútua, que propunha uma inversão de papéis no setting clínico, e suas investigações sobre o trauma infantil. Ele introduziu a teoria da identificação com o agressor, na qual a criança, ao introjetar o desejo do agressor, busca evitar o desprazer e manter laços de ternura com ele, o que pode levar a uma cisão psíquica. Outro conceito fundamental foi o desmentido, que descreve como os adultos, para evitar seu próprio desconforto, negam a realidade do sofrimento infantil, perpetuando assim traumas e angústias. Seu legado teórico se consolidou com textos fundamentais, como Elasticidade na Técnica Psicanalítica, Diário Clínico e Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança. Esses trabalhos investigaram profundamente as relações das crianças com seus pais e o mundo exterior, analisando os impactos dessas interações na constituição do aparato psíquico. Ferenczi também fez contribuições aos famosos escritos técnicos de Freud, buscando expandir os limites da psicanálise além dos parâmetros estabelecidos por seu mestre. Inicialmente, visto como um autor excêntrico e controverso, o tempo fez justiça à sua inventividade, e hoje ele é reconhecido como um dos pensadores mais originais da psicanálise. Ao longo das décadas, psicanalistas como Donald Winnicott e Jacques Lacan retomaram algumas de suas ideias, aprofundando conceitos como o papel do ambiente na formação da subjetividade e a importância da comunicação não verbal entre paciente e analista. Sua abordagem mais humanizada e relacional da análise contribuiu para o desenvolvimento da psicanálise contemporânea, especialmente em áreas como a teoria do apego e as terapias focadas no trauma. Sándor Ferenczi faleceu em 24 de maio de 1933, vítima de anemia perniciosa. No entanto, suas ideias seguem vivas, influenciando e provocando gerações de psicanalistas. Seu trabalho foi essencial para a ampliação do escopo da psicanálise, permitindo que novas abordagens terapêuticas e conceituais fossem desenvolvidas a partir de suas contribuições. A riqueza de sua obra, marcada pela criatividade e pelo compromisso com a clínica, segue inspirando estudos e reflexões até os dias de hoje, consolidando-o como um dos grandes nomes da psicanálise. Bom, depois de explorarmos um pouco da trajetória e da biografia de Sándor Ferenczi, vamos nos aprofundar agora na relação dele com Freud, que passou de uma grande afinidade para algumas divergências importantes. Como mencionamos, a relação entre Ferenczi e Freud começou de forma muito próxima, com Ferenczi sendo um dos discípulos mais dedicados de Freud e seguindo suas ideias com grande entusiasmo. No entanto, ao longo do tempo, Ferenczi começou a desenvolver conceitos que se distanciavam de algumas das noções mais ortodoxas de Freud, especialmente no que se refere à relação terapêutica, à sexualidade e à terapia do trauma. Ferenczi propôs uma abordagem mais empática e envolvente na relação terapêutica. Enquanto Freud defendia a neutralidade e a distância do analista, Ferenczi acreditava que o terapeuta deveria ser mais humano, mais emocionalmente presente para o paciente. Em sua obra Thalassa, de 1924, Ferenczi diz: o analista deve ser como uma mãe para o paciente, mas uma mãe que compreende profundamente a criança que ela foi e a criança que o paciente é. Para Ferenczi, a interação entre analista e paciente deveria ser mais aberta e calorosa, favorecendo assim o processo de cura. No que diz respeito ao trauma, Ferenczi foi o pioneiro ao entender que o trauma infantil não se limitava a uma simples repressão psíquica, mas envolvia experiências reais, como os abusos. Em seu trabalho Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança, de 1933, ele afirma: o trauma da criança não é simplesmente o trauma de um evento isolado, mas o trauma de uma relação com o adulto. Ferenczi destaca que o trauma real deveria ser central para o entendimento da psique, contrapondo a visão de Freud, que enfatizava mais as fantasias. Quanto à sexualidade, Ferenczi desafiou Freud ao sugerir que a sexualidade infantil não era apenas uma expressão de desejos reprimidos, mas algo muito mais complexo e muitas vezes traumático. Ainda no trabalho Confusão de Línguas, de 1933, ele afirma: o abuso sexual infantil não é apenas uma fantasia ou um sintoma, mas uma realidade traumática que tem implicações profundas para o desenvolvimento psíquico. Jean Laplanche, ao comentar essas divergências, observa que Ferenczi trouxe uma visão mais humanizada da psicanálise, oferecendo novas perspectivas sobre a prática terapêutica e a teoria do trauma. Suas ideias, embora inicialmente marginalizadas, acabaram influenciando significativamente o desenvolvimento da psicanálise. Portanto, a relação de Ferenczi com Freud
reflete uma transição de seguidor a dissidente. Suas contribuições abriram novas possibilidades para a psicanálise. E é aqui que a figura de Ferenczi se torna ainda mais fascinante, pois suas ideias não só desafiaram as de Freud, mas ajudaram a redefinir a prática clínica, colocando ênfase na empatia, na subjetividade e na responsabilidade ética do terapeuta. Uma das maiores contribuições de Ferenczi para a psicanálise foi sua perspectiva em relação ao analista, colocando-o em questão por meio, por exemplo, do conceito de análise mútua, que consistia em colocar a subjetividade do analista em jogo no processo analítico. Seja quando tentou análise mútua, seja quando percebia a necessidade de uma elasticidade da técnica psicanalítica, Ferenczi propunha uma maior transparência do analista. De acordo com o autor, não há nada de mais nocivo para a análise do que um analista autoritário nas suas interpretações. A ideia de que o interpretado deve ser feito como proposição é congruente com o pensamento de Ferenczi sobre a técnica psicanalítica e questiona a posição de saber no qual o analista se colocava até então. Ele foi o primeiro autor a apontar as resistências do analista no processo terapêutico, assim como foi o primeiro a denunciar a possibilidade dos efeitos iatrogênicos decorrentes de uma análise. Essas, entre outras novas ideias propostas por Ferenczi, ajudam o pensamento psicanalítico a sair da posição de uma pedagogia engessada que se estabelecia na época. Em conclusão, Sándor Ferenczi ofereceu contribuições que ainda se mantêm no cenário atual da psicanálise. Seus trabalhos sobre a relação terapêutica estabeleceram novas perspectivas sobre a interação entre analista e analisado, destacando a importância da empatia e da conexão emocional no processo terapêutico. Além disso, as suas reflexões sobre o trauma ampliam o que era entendido até então como traumático. Por esses e outros avanços, Ferenczi ainda é relevante e traz consigo uma matriz de pensamento própria para a teoria psicanalítica. Recomendamos em especial a leitura dos últimos artigos do Ferenczi, Análise de criança com adultos, Confusão de línguas e Reflexões sobre o trauma. São textos indispensáveis para compreendermos a clínica dos casos difíceis, as consequências do trauma e das clivagens decorrentes daí. Vamos ficando por aqui. Logo, logo voltamos com mais um tema. Para saber de novos episódios e para continuarmos conversando, nos siga em nossa página no Instagram, @cvpsiufmg. Fiquem à vontade para nos enviar sugestões, dúvidas e comentários por lá. Também nos siga no seu tocador de podcast predileto para não perder nenhum episódio. O CVPsi de hoje se encerra aqui. Até mais!